eu vou chamar as minhas colegas, amigas, né? Vou começar pela professora Ana Elisa Ribeiro. Professora Carla Coscarelli. E a professora Débora Dávila Reis. Bom dia, né, gente? Ainda bem que a chuva está cooperando um pouco com a gente hoje, né? Espero que daqui para mais tarde o tempo fique cada vez melhor para a gente poder também apreciar, curtir um pouco a cidade. Afinal de contas, nós estamos aqui, né, com convidados muito especiais, né? Não só aqui na mesa, como também, né, na plateia. O pessoal do Cefet está chegando, está aumentando o nosso público, né? Bem, uma festa literária, como aplicar, ela trata, né, conforme o próprio nome indica, de livros de literatura. Então, né, por que uma mesa sobre livros informativos aqui numa festa literária, né? E uma mesa ainda sobre livros informativos para crianças. Então a gente vai falar um pouco, né? Nós vamos dialogar um pouco sobre isso, né? Nós sabemos que os livros da criança, eles têm certas características que os tornam diferentes, né, dos livros para adultos. Na grande maioria das vezes, eles são ilustrados. Hoje em dia, né, ilustradores e artistas gráficos desenvolveram técnicas muito criativas, né, para essas obras. Muitos desses livros têm formatos diferenciados, têm materiais distintos, né? Vários elementos, né, que nos fazem falar hoje, né, das materialidades desses livros. E alguns livros informativos, ou até talvez muitos livros informativos para criança, eles guardam essas semelhanças formais com os livros literários, né? E são vistos também como obras artísticas em função desses elementos plásticos, né? Embora a principal intenção desses livros seja, né, referencial, seja informativa, a linguagem também usada neles pode também, né, tender para uma elaboração literária. É o que às vezes é o que nós vemos em algumas obras, né, porque afinal de contas tem obras que rompem, né, esses limites e há livros que se situam, né, em interfaces, em diálogos com as diferentes formas de manifestação artística. Então, feitas essas considerações iniciais, né, eu vou apresentar agora as nossas convidadas da mesa, né, porque eu só chamei, e embora ela seja constituída toda de professoras universitárias, são acadêmicas, estudiosas, eu vou apresentá-las por um outro viés, né? Então, a Débora, por exemplo, ela é pianista, ela é caminhante, não é, João? Débora é pianista e caminhante, adora caminhar por longos trajetos, e eu, com os meus quilos a mais, vou tentando acompanhar, né? Ela é uma excelente companheira de viagem, e ela é também, ela toca pandeiro e toca tambor também, né, Débora? Se não me falha a memória. E outros instrumentos de percussão. Com Tizumba e com o Tino Gomes, né? E a Débora, né, além disso tudo, né, ela é professora do ICB, né, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, e trabalha com divulgação científica. A Ana Elisa Ribeiro, que já participou de mesas aqui ontem, né, ela é multi, né? A Ana Elisa Ribeiro é escritora, é contista, é cronista, é poeta, é editora, é fotógrafa, né, e ainda dá aula.
ela escreve tanto e em tão diferentes gêneros que se eu for ficar citando todos aqui, vai ser muito longa, né, a apresentação. E eu sempre falo com ela, olha, eu acho que seu dia tem 36 horas, mas eu acho que 36 já está pouco, deve ter 40 horas, né? Então, é isso. Já a Carla Coscarelli, ela é cantora, instrumentista, né? Ela toca violão e guitarra, ela tem conjunto de jazz, bossa nova e MPB, né? Muito provavelmente ela vai se apresentar aqui em Carmo da Mata, né? Em breve, né? E com outro amigo nosso, né? O Mauro Condé, e mais 2 integrantes, ela forma, né, o quarteto Zona de Conforto, né? E tudo isso, além dela ser professora, pesquisadora na área dos letramentos digitais e afins, né? E atualmente ela é editora da editora UFMG, poderosa.com, né? Embora a gente saiba que os orçamentos das universidades não andam com essa corda, não ajuda muito, né? E a minha amiga irmã querida, né? E também é pandeirista, né? Quase que eu me esqueço de dizer, né? Então, feitas essas apresentações, né, a gente vai iniciar nosso bate-papo e eu vou colocar algumas questões iniciais aqui, mas é importante que vocês também participem desse diálogo, né? A ideia não é só as meninas falarem o tempo todo, mas também ouvir vocês as indagações, né? Então eu vou começar pela Débora, né? Que esteve à frente e, de certa forma, está muito vinculada ao projeto chamado Universidade das Crianças, né? Então eu gostaria, né, que a Débora falasse um pouco para a gente como é que nasceu esse projeto, quanto tempo, quais são os objetivos, quais são as frentes, né? E aí, Débora, você pode complementar, né, a sua exposição com aquilo que você julgar mais importante, né, nesse ano. Tá bom, obrigada, Hércules. Bom, eu agradeço o convite de estar aqui, agradeço a apresentação, gostei, adorei minha apresentação. E, gente, eu estou muito feliz de estar aqui em Carmo da Mata. Os meus pais são de uma cidadezinha muito pequena, no sul de Minas, que se chamava Ventania. E a gente chama até hoje a cidade Ventania. Então, quando a gente viaja, eu e Hércules nós ficamos competindo qual a cidade é mais bonita. Mas eu não conhecia Carmo da Mata. Agora eu vou parar com essa competição, que eu já vi que eu perdi. Essa cidade é muito linda. Achei Carmo da Mata muito linda. Mas então, vou contar um pouquinho de a razão da gente começar falando sobre a Universidade das Crianças. Porque a Universidade das Crianças, a gente participou da criação do selo Estraladabão, que é da editora UFMG, que a Carla vai falar. E dentro desse selo tem o selo Universidade das Crianças. A história é a seguinte, há 19 anos atrás, 19 não, um pouquinho, não sei, 2005, 2006, a gente começou, naquela época eu dava aula para alunos de medicina, e daí a gente resolveu começar um projeto com crianças, e para conversar sobre o corpo humano com crianças, mas a partir do que eles queriam saber. E foi uma coisa meio, nós fomos para a escola do Centro Pedagógico, que fica dentro da UFMG, né? Na verdade, a brincadeira era a seguinte, né? Elas podiam perguntar o que quisessem, né, sobre o corpo. Então, só que os limites do corpo na criança é porque eu não posso pular no rio de cabeça, né? Isso é perguntar sobre o corpo, né? É muito maior do que o corpo físico e é muito maior do que o corpo biológico, né? E a gente viu a necessidade de não dar para você pegar e conversar sobre o corpo, sem conversar sobre o corpo social, cultural, histórico, né? E aí, então, a equipe foi crescendo, teve que crescer para começar essa conversa.
E assim, o que eu acho que a tônica assim, do que a gente fazia com as crianças é a forma, que era o seguinte: as crianças tinham toda a autonomia. Primeiro elas colocavam numa urna que elas queriam saber e podia assinar ou não, e depois a gente pegava aquelas perguntas e estudava muito para poder pegar, né, e voltar e conversar com elas sobre isso. E depois isso acabou, isso acabou depois virando pílula de rádio, o programa era veiculado na rádio FMG Educativo, e era engraçado porque os adultos adoravam, né? Porque são perguntas que as crianças fazem, mas que são nossas, né? São perguntas da vida que a gente vai deixando por aí, né? Que vai ficando pelo caminho, né? E elas resgatam pra gente, as crianças. Então, depois viraram pílulas de rádio, e depois acabou virando curta de animação também, porque algumas perguntas tinham assim, um apelo imagético tão grande. Aí conversando com um cunhado que é artista, e ele disse: poxa, Débora, começa a fazer curta de animação. E aí nós começamos a fazer curta de animação. Depois que o primeiro curta ganhou um prêmio aí internacional, aí pronto, aí a gente começou a empolgar e entusiasmou e resolveu começar a fazer livro também. Então essa foi a história, porque a gente caiu nos livros, né? E aí, para os livros, a gente tentava tenta trazer um pouco do que acontece, na verdade, nas oficinas. Bom, o que na oficina, nesses encontros com as crianças, a gente leva um punhado dependendo das perguntas que surgem, a gente leva um punhado de objetos, de umas tranqueiras. A gente viajava, pelo menos quando tinha dinheiro, levava uma tranqueira, muita coisa, muito objeto, tinta, um punhado de coisa, que a gente achava que ia poder mediar uma conversa com as crianças sobre aquilo que elas perguntaram. E aí, então, depois, as crianças ficavam totalmente nesses encontros, depois, durante uma semana, elas ficavam totalmente livres e perguntando mais, e trazendo histórias das avós, e explicações, outras explicações, né, que não da ciência. Então, assim, era um ambiente que a gente se preocupa com aprendizagem, mas uma aprendizagem que não é acumulação de conteúdo, né? A transferência de informação, ela pode acontecer também, mas não é mais importante. É uma aprendizagem, um lado da aprendizagem, né? Que a gente se preocupa mais com a afetação, com a criança se permitir ser afetada, né? Induzir um movimento, com um ambiente de criatividade, com desejos sendo manifestados. Então, com nível de perguntação, quanto mais perguntação, melhor, né? Então, uma aprendizagem que é medida assim, por outros parâmetros, né? Que não acumulação de conteúdo. E aí nas respostas que a gente dá, assim, determinados... a gente tem um rigor, né? A gente estava conversando antes com a Junta, a gente tem o rigor conceitual não é tão grande quanto num livro didático. Então a gente permite determinados, não falar assim, pecados, entre aspas, mas para ficar mais fluido, menos chato, né? E tenta incorporar ao máximo possível elementos culturais, né, da vida. Né? Então, a resposta como ela deveria ser, né, para a gente, então, para ser apropriada. Então, a gente procura fazer daquilo um ambiente afetivo. Então, eu acho que agora o nosso maior desafio, na verdade, é nós, assim, então, como vindo da área dura, né, cientistas, só como tentar escrever um texto afetivo, né, mais afetivo. E para isso eu pego e passo o desafio, passo a bola para a Carla. É só o mesmo, né? Já foi anunciado, né? A Carla é uma das autoras desse selo Estrada-Bão, né? Então, gostaria que, né, você falasse, né, para a gente sobre esse selo,
a origem, né, desse nome Estraladabão, né? Como é que tem funcionado, um pouco dos bastidores, se for possível, né? Falar um pouco sobre isso e do trabalho como editora, né, em uma editora universitária também. Eu sou apaixonada com essa coleção porque ela parte das perguntas das crianças. Isso aí, a Débora tem um banco, né, de questões, perguntas que as crianças fizeram. Uma planilha lotada de perguntas. E as perguntas são ótimas, tipo assim, para que existe pai? Se a gente nasce da mãe, né? Nossa pergunta, né? Como é que a gente nasce? Tem várias perguntas interessantíssimas, né? E aí a gente resolveu pegar essas perguntas e fazer a coleção. O nome foi a primeira coleção do selo infantil da editora UFMG, que inclusive é meio polêmica. Para que uma editora universitária tem que ter livro infantil? Oh, meu Deus, precisa explicar? Né? Onde é que as coisas começam? Então, assim, até isso, às vezes a gente tem que explicar por que tem que ter uma editora, um selo infantil, uma editora com livro infantil, né? Mas normalmente as pessoas assim também gostam muito dos livros, até porque os livros são muito caprichados, né? Tem ilustradores, tem autores maravilhosos, tem ilustradores, a gente busca ilustradores bacanas, né? Então, o livro da Ana mesmo é uma dupla de ponta, né? Que é a Ana e a Ana Cunha. Falar o que das duas juntas? Sucesso completo, né? A Débora tem os ilustradores da Universidade da Criança, que são maravilhosos também. Então, assim, a gente tenta pegar gente muito legal. E o nome da Estralabadão vem do Ângelo Machado, né? Um pesquisador super renomado que faleceu há pouco tempo. E ele tinha esse nome porque ele contava num dos livros dele uma história que ele contava para um neto dele, ou para o filho, acho que era o neto, né? Que tinha medo de trovão, e eles brincavam com som. Vamos lá, estralabadão, ficava fazendo os barulhos e começava a rir. Aí o menino perdeu o medo de trovão com essa brincadeira. Então ele conta isso no texto dele e a gente pegou esse nome, estralabadão, foi meio trava-língua, né? Até eu, de vez em quando, acho que eu não sei. Estraladabão. É essa coisa meio trava-língua, assim, né? E uma homenagem ao Ângelo Machado, que é um pesquisador, uma pessoa incrível, escritor de livro infantil, escritor de peça de teatro, uma figura sensacional, né? Tinha as libelos, a maior coleção de libelos do planeta é do Ângelo Machado, né? Então, assim, uma figura muito incrível. E a ideia dos livros, a gente queria fazer uma divulgação científica, mas a gente queria que fosse um livro bonito, um livro poético, um livro, não um livro literário, mas um livro com uma escrita bonita, né? A gente não queria só uma divulgação científica, né, normal. A gente queria que o livro fosse uma coisa assim, no meio do caminho, né? E às vezes até as pessoas perguntam, mas para qual idade que é esse livro? Que é outra coisa que eu morro quando me perguntam. Né? Quando você vai colocar no PNLD, não sei aonde, é uma pergunta, para qual que é a idade? Eu falei, para qual que é a idade que é Machado de Assis? Para qual que é a idade que é Paulo Leminski? Você pergunta isso? Não, então por que você vai perguntar isso para o livro infantil? Né? Você pega um Léo Cunha, né? Você pega uns autores assim, você tem idade isso? Não tem idade. Né? Henriqueta, Clarice, qual que é a idade? Né? Cecília Meirelles, tem idade para ler Cecília Meirelles? Qual que é a idade? Então, assim, uma pergunta que me deixa muito incomodada, porque eu vejo que as pessoas ainda não entendem o que é o livro infantil. Elas querem que eu fale assim, isso aqui é de 7 a 8 anos, esse é de 6 a 5, esse é de 8 a 9, esse é de 10 a 12. Gente, isso, ele é infantil, mas ele não é infantilizado. É um livro para todo mundo ler, né? Então, assim, isso que eu acho que é o X do livro, porque ele é bonito. O que eu escrevi, que eu chamei para ilustrar a Cláudia Jussan, que é uma ilustradora também magnífica, que eu acho que você que me apresentou, Cláudia Jussan. E eu peguei as perguntas das crianças que falavam de existência. Por que existe sereia?
né? Por que não existe mais dragão? Né? E aí fui pegando essas perguntas todas de existência, né? E fiz um livrinho com essas perguntas. Mas falei, pô, como é que eu vou falar de que existe, o que não existe, né? É falar de ficção e não ficção, é falar do que é real, do que não é real, né? Existe super-herói. Então, assim, umas perguntas muito legais que os meninos... E a jogada da gente é toda essa, assim, como é que eu ajunto essas coisas, eu respondo uma pergunta, né? A Débora tem um sobre a dor, Aikido, né? A Ana tem um do que é um livro. Então, assim, é pegar essas perguntas e fazer um texto bonito, palatável, com uma ilustração bonita, uma edição bonita, né? Que seja lido por todo mundo, qualquer idade, né? Enfim, qual que é o conselho para o autor? Não tem. Qual que é a norma para o autor? Não tem. É um livro pequeno, né? É uma linguagem bonita, palatável, que explique uma das perguntas das crianças, ou um tema, né, que tem a ver com esse universo, ou alguns, né, ou uma reunião deles, e procurando sempre fazer esse meio termo. Não é uma divulgação científica, estrito sensu, e não é um livro literário. É uma coisa que está ali no meio, né? Não é nem uma coisa nem outra. Assim. Então, assim, é difícil classificar, é difícil colocar a idade. É um livro que fica assim, às vezes as pessoas ficam, o que vocês estão querendo com isso? Né? Mas a ideia é essa mesmo, a gente não quer engessar. Né? A gente quer que a coisa seja livre, seja bem escrita, seja palatável. Né? E responda a pergunta das crianças. E os desafios da editora, né? Aí quantos dias? Esse vai até amanhã, né? No mínimo. Né? A gente tem na editora fluxo contínuo. Então as pessoas mandam os textos, a gente avalia. De vez em quando a gente abre editais, né? Mais dirigidos para alguma coleção, para algum tema, alguma coisa. E como toda editora universitária, a gente tem problemas financeiros. Né? Eu já descobri que a UFMG não é das piores financeiramente falando. Tem editora universitária que não tem dinheiro nenhum da universidade, zero. Né? A gente recebe um dinheiro da reitoria anualmente, que é pouco, mas no mais a gente sobrevive com o dinheiro das vendas dos livros. Né? Então a gente tem muitas traduções, a gente tem livros, né, de vários temas, tem várias coleções. E a ideia da editora universitária não é lucrar, é ficar no 0 a 0. Né? A gente não quer ter prejuízo porque a gente tem que pagar as contas, mas a gente também não quer lucrar. Né? Então, por isso a gente consegue fazer alguma coisa de publicações mais baratas. Né? Podia me perguntar isso. Por que os livros da editora infantil são tão baratos? Eles estão tão baratos porque a gente não quer lucrar, a gente quer vender, a gente quer que isso chegue nas pessoas. Né? Mas eu acho que é isso, né? Sim. Depois, então, né, o pessoal são vários desafios. Vamos ouvir um pouco a Anelisa agora, né? A Anelisa é autora de um dos livros também dessa coleção. Infelizmente, ou não, melhor, felizmente, né? Infelizmente não pudemos trazer, mas felizmente ele está esgotado. Ou seja, vendeu muito, vendeu bastante. Né? Mas para uma próxima Flickr, a gente já vai anunciando, já vai ter. Né? A Anelisa escreveu um livro dessa coleção, né? Nessa categoria, vamos dizer assim, dos informativos. Então a pergunta, né, eu gostaria de ouvir a Anelisa falar sobre essa coisa, como é que é isso de ser escritora de diferentes gêneros, né? Como é que funciona isso? Tem uma hora que você tira a roupa de juvenil para de adulto, de poesia com certas características, por exemplo. Ontem foi falado muito aqui sobre poesia, sobre literatura escrita por mulheres que editam, né? Mulheres leitoras. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa multiplicidade autoral aí e a questão, né, desse livro informativo. Bom dia, né, para todo mundo. Muito legal estar nessa mesa. O Hércules fez esse convite, essa provocação e estar com pessoas, né, tão amadas. No caso do livro, o que é um livro, né,
que é uma pergunta das crianças. Isso é uma parte legal demais, né? Então tem criança interessada, né? O que é um livro? O que é um livro? Né? E outras coisas parecidas que elas perguntaram, que é papel, como é que faz o papel, umas coisas assim. Na época, a Carla, o grupo lá, me chamaram para ir numa reunião. Eles estavam discutindo justamente o início da coleção. E pediram para escolher algumas perguntas daquele montão que tinha lá. E eu escolhi, óbvio, né? Eu fui nessas de que tem a ver com o livro e tal. E aí eu fiz o que é um livro tentando explicar de um jeito palatável e, claro, muito resumido, né? De onde vem esse livro aí que a gente conhece, porque tem outras formas de livro, mas misturando também com um pouquinho da discussão do que é um livro hoje, porque o livro não está dado, né? Ele tem uma forma, esse livro aí tem uma forma estável, mais ou menos estável há muito tempo, mas ele já foi outras coisas, ele se transforma em outras coisas, e eu prefiro uma linha de pensamento que considera que o livro não acho dessa história de o livro vai morrer, né? Eu não sou dessa galera do livro vai morrer. Eu acho que o livro é tão esperto que ele vira outras coisas e continua chamando livro, né? Eu acho que é justamente a capacidade de se movimentar que ele tem que faz essas coisas e vai conquistando leitores também em outras formas, em outros formatos, com outras tecnologias. Então, é óbvio que eu fui atrás dessas questões e aí teve o que é um livro com a Ana Cunha, porque a Ana Cunha tem uma ilustração. Quem não conhece devia conhecer, bota aí Ana Cunha no Google, que a mulher é um espetáculo. Ela é uma ilustradora reconhecida internacionalmente, a Ana Cunha já ultrapassou aí os limites de Minas Gerais há muito tempo. E a Ana tem já uma ilustração, primeiro uma ilustração muito característica, você bate o olho e fala, é a Ana Cunha. Ela consegue fazer isso, né, com o jeito, a textura e tal. E a Ana tinha já muita ilustração de leitor. Ela já tinha ela tem um monte de gravuras que ela vende em papelaria. Eu tenho um monte em casa que é leitor em cima da árvore, leitorzinhos, né? Então, na hora que falou, eu pensei nela imediatamente. Falei, aqui não tem a ver com esse negócio, é a Ana Cunha. E para minha surpresa, porque ela é muito disputada, né? Ela topou. Então, nossa, não vou nem falar mais nada, deixa ela, né? Porque ela, né, é difícil conseguir ali, que é uma figura que faz muita coisa. E aí a gente acha que é uma conexão legal. O livro é muito bonito por conta da Ana, né? Do ilustrador, todo mundo sabe que o trabalho do ilustrador, da ilustradora, muda o livro, né? Eles são autores, tem uma briga deles, né? De serem tratados como autores, não como uma coisa secundária no livro. E a coisa dos gêneros é meio, eu não sei direito também explicar, mas assim, geralmente eu comecei escrevendo poesia como muita gente, né? Na adolescência você começa meio por imitação, né? Havia um poeta X na escola, aí você tenta fazer um negócio meio parecido. Então a poesia é um gênero de origem, eu acho, de tudo, nunca abandonei ela, não sou aquele povo que é ex-poeta, né? Que começa a fazer outra coisa que dá mais lucro, ou então dá mais visibilidade e abandona. Eu escrevo poesia até hoje no ritmo que ela quer, né? Não no meu, são 20 e tantos anos de tentativas e são só 10 livros, não é uma coisa que eu faço. Não, porque tem gente que publica livro de poesia toda hora, um atrás do outro. Assim. Eu acho que o livro tem que queimar. Ele tem um tempo. E não é poesia. Poesia vai para onde você não imagina. O poema de escola do livro circula sozinho. Tem uma coisa da poesia que eu acho que é outra cadência. E eu gosto de ver a cadência dela. Não fico, vou escrever um monte. E nem com pressa de publicar, nesse caso. Então, fizer uma conta lá, dá muitos anos entre um e outro, e às vezes foram muitos mesmo, porque não é regular, né? E isso também ajuda o livro, ele vai chegando. As tiragens geralmente são baixas também, né? Poesia é difícil você fazer 3 mil exemplares, você faz um pouquinho, só se você quiser calçar a cama, né? Então, coisas assim que você precisa de uns apoios de porta.
Aí você fala, mas é difícil, então é uma coisa que tem que fazer com calma, com um pouco de assim, noção. E aí, da poesia, foram aparecendo outras coisas e muitas vezes foram provocações de pessoas, como aconteceu com você, com a Carla, que chega e fala assim, você quer fazer isso? Né? Que foi o que aconteceu quando eu comecei a escrever crônica. Uma pessoa falou, eu queria te chamar. Alguém falou ontem de blog, eu tinha um blog. E o meu blog era no início do blog ali, 2001, 2002, tudo que aparece eu vou lá experimentar, para ver o que é. Quando eu tinha blog, nem tinha ainda o comentário do blog, era um plugin que você tinha que pôr no blog para as pessoas comentarem. E eu fazia, a Júlia está com um livro aí que é originado num blog, que é o Beijo Boa Sorte. Eu escrevia lá uns contos curtos, escrevia umas historinhas que eram seriadas, e eu botava esse plugin, as pessoas iam lá, comentavam, acompanhavam, riam, era uma novelinha. E esse blog acabou me dando condição de conhecer um monte de gente. E uma dessas pessoas tinha um site de cultura, que é o Júlio Borges, e ele falou, eu queria que você escrevesse para o meu site, que existe até hoje, queria que você escrevesse para o meu site, sei lá, na época, quinzenalmente. Aí eu comecei a escrever crônica meio assim, é porque eu gosto tanto de escrever que eu vou topar. Né? Eu lia cronistas, eu sabia o que era, eu tinha uma coisa que muita gente tem, que é de saber, ler aquilo. E eu acho que ler, se você é uma pessoa atenta à escrita, ler faz você aprender também. Não só a história que está ali, o jeito que a coisa está. Né? E aí eu falei, vou escrever esse negócio. Comecei em 2003, estou escrevendo crônica até hoje. Né? Em lugares diferentes. Eu acho que meu nome está lá no site dele até hoje, uma espécie de homenagem dele. Eu fiquei quase 20 anos lá. Mas escrevo para o Rascunho, escrevi para o blog da Relicário vários anos, escrevi para a Revista Pessoa mais de 5 anos. Porque eu acho que esse é um exercício. Você vai ficando mais rápido, melhor na coisa, porque eu acho que a escrita é corpo. Né? Assim, aquela coisa, não é um troço. É um negócio que depende do seu desgaste. Assim, com aquilo. Que é uma coisa que eu tenho que falar para a moçada na escola. Né? Escrita não é um troço que faz um download, não. Porque os meninos ficam meio com essa ansiedade e tem um pouco desse romantismo pelo mundo aí. Né? Um imaginário sobre a escrita que é meio engraçado. Eu acho que ele afasta as pessoas da escrita. Eu tenho que falar para eles não, que a escrita é uma coisa braçal. Tanto que, muito antigamente, eu não lembro se isso está no que é um livro, mas muito antigamente, a pessoa que escrevia era um copista, não era o autor do texto, não. Você lembra dessa história? O cara braçal era outro. Então, assim, o cara da ideia, ele ditava, ele falava. O peão ficava lá. O peão é que escrevia. A hora que isso juntou é muito depois. Né? É um trabalho que era meio secundário, de alguém que fica ali manuscrevendo. Né? Então, é uma coisa corporal. E aí, a hora que a pessoa chega e fala comigo, vamos participar disso aqui? Então, assim, livro informativo para criança é pouco no Brasil até, relativamente. Né? Tem países aí que tem isso muito desenvolvido. Até saber o que é difícil, né? Com qual linguagem você vai entrar ali. Igual o Hermes falou, não é bem literário, mas também não é para ser uma coisa xoxa. Não é para explicar a coisa para o menino como ele pegaria numa enciclopédia, em qualquer lugar, né? Então é difícil saber o tom, né? Como é que você vai calibrar a coisa. E aí eu fiquei nessa sinuca, que é um desafio, que acaba me colocando aí mais um negócio que eu escrevo, né? Coloca aí nesse multi, mais uma coisa, agora o livro é sobre tal, tem essa forma, é esse gênero. Mas é porque eu gosto muito desses desafios que as pessoas me dão. Não gosto de correr deles. Eu acho que eu nunca tinha feito um livro informativo, até a Carla fazer esse convite, né? Só que eu acho que quem escreve pode ter... A Débora falou assim, as crianças fazem pergunta, a gente estuda muito para responder, né? A gente estuda muito para responder e tem que estudar para escrever, né? Como você vai escrever aquilo? Aí você sai lendo um livro informativo de outro lugar, né? Por exemplo, a Peirópolis faz muito informativo. Você começa a estudar também a forma.
como é que essa editora está fazendo isso? Aí você lê um livro gringo lá, que os caras são bons nisso. Como é que esse cara produz isso? Aí você vai lá e dá uma imitada no jeito, como é que compõe esse negócio. Junto com o seu estilo, sua coisa também. E pensando um pouco na parceria com o ilustrador, com a ilustradora, porque tem que ter espaço, né? O ilustrador não, de preferência, não redunda, né? Assim, não é para ela desenhar o que eu falei. É para ela falar outra coisa junto com o que eu falei, né? E não precisa ser óbvio também. Eu lembro eu trabalhei em várias editoras. Uma delas a gente trabalhava muito com livro didático. Livro didático é super complexo de fazer, super caro, né? E tem sempre ilustrador de livro didático. Eu lembro que o ilustrador, ele era muito engraçado. Ele ilustrava a resposta da questão. Então a gente tinha que falar, moço, não pode. Tira isso daí, essa ilustração não pode ser a resposta. Então, assim, tem uma coisa figurativa que às vezes não é a mais interessante. A Ana Cunha sabe fazer isso, né? Então, a gente pode contar o segredo do Marcelo Picalho. A gente tem um outro livro que está em produção há 1 milênio lá, que a gente não sabe quando vai sair, mas é o Marcelo Picalho. Vale a pena também olhar. Ele tem Instagram, tem... Nossa, nem falo, 6 anos, ó. Um dia sai. Que é o que, como as crianças perguntaram como é que faz papel. Aí vai nós lá estudar. Nossa, como é que faz papel? Porque aí é uma coisa, além de ser milenar, né? Se for parar lá na China. Tem uma coisa química também, tem todo um... E quem foi chamado para fazer o Marcelo Picalho, que é um cara que trabalha com escultura de papel. O trabalho dele é impressionante. Gente, é um troço que você fica olhando, né? Você fica olhando. Ele te prende. Meio análogo ao Marcelo Xavier, que muita gente conhece, mas que trabalha com massinha. O Marcelo, né? Ele tem muita coisa, né? Espaço de conhecimento tem coisa dele. Na internet muita coisa assim que você consegue ver o que é a escultura de papel dele, e ele faz a escultura e fotografa, né? Mas é coisa de você ficar olhando, assim. Vocês estão vendo aí. É sensacional, cara, assim. E o Marcelo Xavier é massinha, que é outra coisa, mas também tem essa... Você ficar olhando como é que alguém faz aquilo, né? Então, eu acho que, para mim, a minha disponibilidade para aprender a fazer uma coisa nova, um gênero novo, sei lá, um outro tipo de comunicação com o leitor, com a leitora, que geralmente vem de fora de mim. Não sou eu que falo, agora eu sou não sei o quê, né? Me perguntam, você quer fazer um livro assim? Aí eu vou lá estudar, investigar. Eu falo sim primeiro, né? Primeiro eu falo, quero, depois eu... E agora? Aí eu vou lá atrás do negócio. E tentei fazer... Achei muito desafiador, que a palavra da moda agora não pode falar difícil, né? Tem que falar desafiador. Porque é uma nuance, assim. Você escreveu um negócio que tem uma preocupação estética, né? Mas que não é um texto literário. E a informação tem que estar lá precisa e tal, né? Não é um livro de ficção, nem de invenção. Né? É uma coisa assim, o menino vai aprender como é que faz. Que ela tem capacidade de pensar e de entender, não é um livro que acha toda criança meio boba, né? Sem subestimar, né? Sem subestimar a criança, mas de um jeito assim, eu tenho uma preguiça disso, de quando você escreve e o editor não foi o caso. O editor, a editora fala assim, tem muita palavra difícil, melhor. Gente, me dá uma dor, assim. Não pode nem ter palavras, sabe? Fica uma coisa assim meio... como se a criança não fosse também aprender aquele vocabulário, né? A partir dali, tudo tem que ser muito fácil. Mas aí, que hora que a pessoa dá um grau, né? Então, essa subidinha é importante, é legal. E tá com dúvida, procura, caramba. Né? É uma preguiça, né? Assim, ainda mais esse povo que vive com o celular na mão, facinho de procurar, de aprender, não, mas esse negócio eu fico meio chateado na área do infantil, juvenil, quando isso acontece.
também tem, e só contar um caso agora, pessoal. Quando eu era criança, eu ia, mãe, o que é isso? Ela vai olhar no dicionário. E hoje é mais fácil ainda, né? Vai olhar no Porque dicionário. eu também tinha que ir na coisa do papel, né? Os meninos hoje só falam o que é, não sei o quê. Alexa. Aí, não, mas tem que ficar facilitando. Ué, gente, mas aí fica difícil, que hora que dá o upzinho ali, né? Aí eu acho gostoso demais quando. Então, assim, resumindo, acho que tem o fato de as pessoas virem me provocar com alguma coisa e a minha eterna disponibilidade de topar sem saber direito o que é para fazer. E aí me interessa demais. Eu vou lá, estudo, não só o conteúdo, mas a forma, e tento chegar. Né? Eu fico feliz de saber que o que é um livro tem uma saída legal, né? Que as pessoas querem saber e gostam do livro. Tenho certeza que tem a ver com a Ana Cunha, porque a ilustração dela já é um negócio lindo, né? Então é um orgulho para mim ter um livro com ela, que é uma coisa que a gente põe no currículo. Ter um livro ilustrado pela Ana Cunha dá super um grau no que a gente fez, porque ela é espetacular. E só para dizer também uma coisa que muita gente aqui já sabe, mas Minas Gerais é um celeiro dos maiores ilustradores do país, do planeta. Né? Minas Gerais sempre teve uma vocação muito forte para a literatura infantil e juvenil, sempre livrarias e editoras pioneiras em infantil e juvenil. Tinha lugar nenhum, tinha em Belo Horizonte, tinha em Minas Gerais. Ilustradores assim, Nelson Cruz, Marilda Castanha, Mangala, deixa você ir para mencionar Coziraldo Mineiro, etc e tal. Assim, tem uma galera aí que faz isso, eu não sei o que tem aqui nessa água, nessas montanhas, o que é, mas é um lugar especial para essa galera. Né? Eles têm quase uma escola assim, sobre o ilustrador. Porque na coleção, lá no Sabadão, o ilustrador ganha a mesma porcentagem de direito autoral do que o autor. Então ele entra como um autor também. Né? Então é 50%. Né? De direito não autoral é uma pessoa secundária ali no negócio, né? É isso, é porque a ilustração ela entra na narrativa, né? Na história, ela faz parte. Quando vem a ilustração, o texto se cala, né? Então é como. Então ele cresce. Ele dialoga às vezes, né? Ou às vezes. E isso é uma coisa do escritor. Isso é maravilhoso. E o escritor é uma coisa que tem que fazer, aprender a fazer, que é esses espaços, esses silêncios. Como é que você. Aí lembra um pouquinho poesia. Como é que você divide? Como é que você corta na página? Porque geralmente isso é feito pelo editor. Né? O editor, você manda um texto em Word, cru, e o editor, ou até alguém do projeto gráfico, distribui aquilo. Mas se o autor conseguir pensar, é mais legal. Se já sair do autor, como é que vai dividir? Sei lá, é quase pensar por estrofe, né? Por corte de verso. Né? Poeta tem que preocupar com o corte do verso. Né? Que hora que o poema acaba? Como é que você separa ele? Que não é aleatório. Pode ser que você esteja fazendo um soneto, você vai ter que se ver com aqueles, né, 4, 4, 3, 3, tá. Mas se não se é verso livre, ainda assim você tem que se preocupar com o corte, que hora que ele acaba aqui, separa assim. Às vezes o projeto gráfico, às vezes é um livro pequeno que sobra, sei lá, estrofe para outra página, mas aí corta no lugar errado, atrapalha a leitura. E muita gente não sabe ler poesia, porque poesia não se lê fazendo corte do verso, né? Você tem que ensinar para a pessoa, não lê assim, você não vai entender mesmo, não. Você tem que ler a frase, não o verso. Ela continua. É engraçado, né? Parece, assim, óbvio, mas isso é uma coisa que tem que ser mediada. Senão as pessoas vão sair por aí falando poesia difícil, como acontece. E quando o livro vai ser ilustrado, lembra um pouco isso, assim. Esse corte aqui, esse outro aqui, porque pode, e o ilustrador pode dizer, não tá bom, tá ruim para eu fazer aqui E isso é importante no livro ilustrado, né? Posso comentar só uma coisa? Só um momentinho, só
Está sendo interessante, né? Vocês viram que não foi, está sendo mesmo uma mesa redonda. A ideia é o diálogo. E eu ainda gostaria, antes do final, que a plateia também fizesse perguntas ou comentários, o que acharem melhor, tá? Mas a Débora, uma palavra. Não, é porque, seguinte, eu vou fazer só uma comparação aqui, mas eu acho que vale para a gente pensar esse nome informativo, tá? Então, assim, quando a gente vai no museu, o museu é um espaço de divulgação científica, espaço cultural e de divulgação científica. Se o museu é um museu informativo, se você encontra lá só informação, se ele não tem cuidado com a estética, se ele não tem cuidado com os espaços vazios, o que você vai? Você vai embora. Ou senão você fica ali conversando com o pessoal, sai de lá, alguém pergunta, e aí? O que é? Gostou? Eu fico assim, sei lá, não sei. Não sabe nem falar se gostou, se não gostou, né? Não teve. Então, o museu é espaço de divulgação científica. Então, divulgação científica é isso. Então, é mais a questão de conceito, né? Então, porque por causa do nome, divulgação científica, a gente estava conversando isso esses dias, a gente tem que acabar com esse nome, porque dá uma ideia de difusão de conteúdo científico, né? E não é isso. Não é uma informação, vai contra isso, na verdade, né? E, bom, é isso que eu queria falar. Às vezes a gente tira o nome informativo e coloca livro de divulgação científica. Quando eu li o que existe e o que não existe, né, eu fiquei muito intrigado e instigado, né, porque eu falei assim, é um livro informativo sim, mas é um livro ficcional também. Até porque na medida que fala daquilo que não existe, né? E aí eu escrevi um artigo, apresentei o livro da Ana Elisa ao mesmo tempo nesse artigo, e eu me lembro que no congresso que eu fui, tinha uma pessoa da plateia que meio que brigou comigo, né, dizendo, não, mas aquela coisa, você está querendo trazer, né, esse tipo de livro que é mais didático, como se fosse literatura. E eu falei, não, mas não é isso, não é livro didático, né? E aí, Débora, quando você diz, mas também o informativo, esse nome não está tão bom mais, né? Porque os nomes, eles servem até um determinado momento, como essa questão aí de divulgação científica. Foi um nome adequado durante um tempo, mas a gente vê depois que há necessidade de renomear, né? Porque as coisas vão mudando, vão, né, se alterando, né? Não vou falar nem evoluindo, se alterando. Então, gente, vamos ouvir? Poliana. Bom dia, obrigada pela apresentação. Eu ouvi vocês falando, fiquei lembrando de uma coleção da Maurício de Souza, Produções, chama Você Sabia, né? Que é as deles também. E de outras coisas que eu também já vi em outros lugares, enciclopédias, né, para crianças. E alguns que são muito bons, tinha uma interação com a criança, uma apropriação. Alguma coisa no final para a criança brincar, alguma coisa para fazer. Chegou a ser pensado isso, para que a criança pudesse se apropriar? Chegou a ser feito, chegou a ser pensado? Ou era da leitura, da interação? Colocar página em branco, eu não sei se a gente chegou a fazer isso, página em branco para a criança fazer, ou se não, é aquele final que não é final, e às vezes as pessoas, isso incomoda, mas espera isso, não acabou o livro, não respondeu tudo, né? Tá faltando informação, foda-se, né? É isso, levanta da cadeira, criança, vai. Vai. A gente tem os livros que eles eu trouxe até a cola aqui, que eu não sei o nome de todos os livros. O de Girino, tem uma coleçãozinha dentro do Solabadão, que Príncipe Girino e uns outros, né? O Jabuti e a Siriuia, e eles trazem essa parte no final do livro. Eles trazem umas atividades, umas coisinhas para os meninos fazerem, para eles colorirem, umas perguntas para responder, umas pesquisas para eles fazerem, sabe? Tem uns que tem QR Code que vai para uma página
do autor do projeto, que está no link do site da editora também, com outros projetinhos para os meninos desenvolverem. Essa é uma ideia. Isso mais nessa ideia meio que do PNLD, de ter essa ficha pedagógica? Não, ou que foi... coisas... A gente não fica pensando muito em PNLD, não, infelizmente. A gente tinha que pensar mais. Mas é mais coisas que o professor pode fazer com os meninos, sabe? Assim, o livro não traz tudo, mas você pode perguntar isso para eles, você pode perguntar aquilo, você pode pedir para eles fazerem isso ou aquilo, experiências ou observações, sabe? Tem o Dia Luminoso, que ele tem vários QR Codes no livro, e cada QR Code lança uma coisa, sabe? Assim, uma música sobre aquele assunto, ou um vídeo que foi feito no projeto, sabe? Então cada página leva para um outro lugar. O meu tem uma página em branco para eles desenharem lá alguma coisa da existência, que existe, que não existe, sabe? Então assim, a gente busca fazer um pouquinho dessas coisas. Às vezes é meio complicado, porque QR Code, por exemplo, é uma coisa que às vezes sai do ar, você não tem uma garantia que aquilo vai funcionar, ou o QR Code, o link quebra por algum motivo, você tem que mudar de lugar. Né? Por exemplo, a Universidade das Crianças foi hackeada, virou um site de apostas. Não, inferno. da Feirópolis, que Aí virou... teve que entrar. Então, assim, não é uma coisa simples, né, de você fazer, porque tem 1000 problemas. Né? A Débora teve que fazer outro site, colocar outros pedaços que não conseguiu mudar. Então, assim, então, se a gente quer fazer 1000 coisas integrando, ainda mais eu que estou louca querendo integrar o digital e tudo, mas às vezes não é tão simples, porque tem essas questões, né? O livro é impresso, você não muda o QR Code no livro rápido, né? Você põe um adesivo, aí quem já comprou o livro, você recolhe o livro das pessoas. É bem delicadinho, não é simples, mas é uma coisa que a gente fica pensando. Como é que a gente traz o professor para ele pensar essas coisas além do que está no livro, né? Porque o livro traz uma ideia, mas o professor tem que ajudar o menino a fazer essa leitura, fazer essa mediação, né? Vocês mediadores de leitura aí sabem, né, muito melhor do que eu como é que é importante essa pessoa que vai ler o livro com o menino, que é uma outra coisa que também que me deixa enlouquecido. Ah, não, porque o livro não é caixa alta. Nossa. Oi? Como? Não é caixa alta. Quantos meses o menino lê só em caixa alta, gente? Se colocar 6 meses no máximo. Então o professor vem falar que não vai pegar o livro porque não tem caixa alta. Lá, gente, só, lá na editora, quando me fala, ele fala, desculpa esfarrapar de quem não quer comprar o livro. Se você não quer comprar o livro, compra aí. Né? Mas e o mediador? Né? Não tem mediador de leitura? O menino que não sabe ler também pode ler esse livro, que alguém vai ler para ele, vai contar essa história. Então, assim, tem 1000 coisas assim, que o mediador vai fazer, que não precisa estar lá no livro, né? Mas a gente tem que, essa preocupação sempre de tentar fazer alguma coisa para o professor, ela existe. Nem sempre ela é simples de fazer, às vezes a gente não tem como fazer na editora, tem que chamar alguém de outro lugar para poder fazer essa parte, né? Às vezes os próprios autores já vêm com isso pronto, que é uma maravilha, né? Ou chamam alguém para fazer, e aí é ótimo. Mas não é tão simples, né? Para ter uma interação, né? Além da... mas eu acho que isso que a Elisa falou, esses silêncios também, eles são importantes, porque existe um outro tipo de interação, né? Que eles falam mais on, né? Que é o suspiro, assim, para permitir a imaginação, viajar um pouquinho, né? Aí você pensa, mas que isso aí, você não está querendo falar de ciência? E ciência é isso também, né? Ela precisa disso, precisa demais da criatividade de se descolar, né? E precisa também da ficção, né? Da ficção científica. Acho uma coisa que eu esqueci de falar antes, que a gente tem uma outra coleçãozinha dentro do Labadão, que é uma pergunta, várias respostas. E aí a gente pega uma pergunta do menino, né? Porque sonhamos de um livro. Não, tem 2. Tem o que é memória e tem o que é porque sonhamos. A gente queria fazer um da morte também, né? Por que a gente morre, o que é morrer, alguma coisa, se a gente está pensando. Queria até chamar o Guga Schutz para fazer a ilustração, já tem até um ilustrador na minha já cabeça. tem uma resposta, Camila. Né? E a gente pede profissionais de várias áreas.
Então, um filósofo, um pedagogo, uma pessoa da literatura, um ilustrador, tem o Marcelo Xavier. Né? Então, assim... Tem Marcelo Xavier, tem o Jefferson. Tem o Jefferson, tem o Mauro, tem Vera Casanova. Então, cada um respondeu a mesma pergunta com a sua abordagem, né, teórica. Que é legal também. Que é aquela ideia de... Existem várias verdades, respostas certas, né? Teve uma vez que a minha filha tinha uma questão na prova de geografia, não sei nem, não era geografia, porque era fundamental, acho que era Fundamental 1, que perguntou assim, qual é o problema da chuva no campo? Aí ela respondeu assim, as crianças não podem sair para brincar. E ela, a professora cortou, falou que estava errada, e ela chorou para a... Aí eu disse, não, nós vamos conversar com a professora. Então a ideia é... Mais alguém, gente da plateia, que quer se manifestar? Para todos, né? Então, eu queria que vocês partilhassem conosco uma reflexão acerca dos livros de informação para crianças na era da inteligência artificial, que já fornece para nós assim, uma carga de informações exorbitante. E especificamente para a Débora, eu queria perguntar como que a gente introduz, enquanto educadores, esse interesse pelo conhecimento científico nas crianças. Tá fácil a pergunta, gente? Hoje está uma profusão de microfone. Eles já circularam aqui assim, promíscuos. Eu achei legal que você fez uma pergunta para ela, mas eu vou dar um pitaco. As crianças que estão introduzindo a ciência na universidade com as perguntas delas, né? As crianças também, a pergunta da criança às vezes tem um grau de complexidade imenso, né? Assim, é muito legal. Né? A proposta desse trabalho é muito legal também por isso. Como é que é? Inteligência artificial. Eu tenho lidado com isso, assim, a gente estuda tecnologia há muito tempo e tal, e aí toda hora aparece um negócio alarmando a galera. Aí agora é a inteligência artificial. Então tudo tem a ver, você tem que correr lá para ver, meu Deus, o que esse pessoal está falando. Então, tem um ar assim, de novidade que é meio falso, porque está aí há muito tempo, né? Tem a coisa do ChatGPT, que foi o que provocou esse escândalo todo, e a coisa dele ser generativo e produzir texto, né? E produzir um texto muito enganoso, no sentido, pode ter sido uma pessoa, né? O que é gerado ali como resposta é melhor escrito que o que a maioria das pessoas escreve. Assim. Ele escreve bem, só que ele faz coisas que... O meu nó com esse negócio hoje é tentar mostrar para todo mundo, para os professores, para todo mundo, para os pais, para os filhos, que você precisa continuar pensando. Né? Por quê? Porque ele dá uma respostinha safada e muitas vezes errada. Se você não sabe mais que ele, você cai. É aí que está o... Então, eu de vez em quando faço umas brincadeiras com ele para mostrar nas palestras que ele alucinou, por exemplo. Chama alucinar mesmo, né? Quando ele inventa. Que ele está dando informação errada. Por exemplo, eu pergunto lá assim, quem é a Anelisa Ribeiro? Ele dá uma respostinha biográfica muito safada, muito genérica, super superficial, e me atribui 3 ou 4 livros que eu nunca escrevi. Todas as vezes. Nunca escrevi, não sei nem de onde ele tirou. Quem é que vai olhar para a resposta dele e dizer, está errado? Ela nunca escreveu isso. É a pessoa que continuou pensando. Né? Porque se você aceita aquela resposta como a resposta correta, você está dando para ele, inclusive, a avaliação da resposta. E tem que ter alguém que avalie a resposta. Então é como se assim, você deixa de fazer a parte braçal, aquilo que eu falei agora do copista, é como se você devolvesse o trabalho para um copista, para uma espécie de coisa que
faz a escrita e dispensasse você de pensar no que está ali. E ele não dispensa. Então, quem usa muito, porque na escola, para variar, a gente está meio distante, patinando, mais com medo do que com outra coisa. A escola não enfrentou tecnologia digital direito até hoje, nenhuma, nem PowerPoint se bobear. Então, quando chega um negócio desse, é um perigo, assim, porque as pessoas não têm as ferramentas para... Como é que eu vou tratar isso? Dependendo da escola, você tem um gestor que te obriga a fazer porque ele quer mostrar serviço para a comunidade. Então, ele enfia as coisas goela abaixo das pessoas e as pessoas não sabem muito o que fazer com aquilo. E, às vezes, também isso vai passar no sentido assim, não tem que fazer isso mesmo, para determinadas finalidades. Mas tem um pessoal que usa muito e bem, use bem. Então, tem uma pessoa que eu conheço, por exemplo, que trabalha no sistema de bibliotecas de Minas Gerais, uma profissional super madura, né, como profissional e como alguém que estudou e fez faculdade, isso e aquilo. Então, é uma pessoa formada, né, que usa IA como assistente. E é um assistente espetacular. Escravo, espetacular. Né? Que faz bom, desemprega alguém, obviamente, né? Esse é o ponto que tem assustado no mundo inteiro, a coisa do trabalho, da precarização e tal, que não está moleza, né? Então, assim, desemprega alguém, provavelmente, porque era uma pessoa ali, mas aquilo faz mais rápido e às vezes melhor que a pessoa. Então ela vai lá, por exemplo, estou falando de produzir textos, inclusive. Então ela vai lá e usa a IA que ela tiver lá, geralmente é o ChatGPT mesmo, ela vai lá e dá um comando assim, ó. Ela cria uma base fechada, não é a base aberta do ChatGPT, ela cria uma base fechada assim. Pega lá 30 documentos que ela recebeu do chefe lá de cima, junta aqueles documentos e alimenta aquela base restrita da IA dela. Ela pode até dar um nome. Alimenta. E fala para a base assim, produz para mim um relatório sobre isso aí. Então a base não vai errar muito porque os dados são aqueles, né? Ela produz em segundos um relatório melhor do que qualquer assistente que ela tivesse lá, com precisão, com gráfico, com tabela, numa rapidez impressionante, mas ela tem que ler tudo, avaliar e dizer, não, peraí, tem um negócio aqui que não é bem isso. Aí ela volta lá na IA e fala assim, esse ponto aqui não está muito legal, você pode refazer para mim usando tal coisa? Você tem que saber fazer o prompt, né? Você tem que saber dar o comando. Essa é uma habilidade importante, saber pensar e dar comandos para a IA. Aí a IA vai lá e aperfeiçoa o texto em segundos. Eu fiz uma entrevista com essa pessoa recentemente para fazer um trabalho. O que ela disse nessa hora? Foi muito legal. E ela não estava fazendo para mim, não. Ela me deu acesso ao que ela faz genuinamente no trabalho dela. E eu tive acesso às conversas dela com a IA. Então, na hora que ela faz isso, que ela chega para a IA lá e tem um nome, a IA e tudo, ela fala... Aliás, uma delas chama Mara. Eu falei, o que é Mara? É maravilhosa. Ela fala assim, Mara, esse pontinho aqui não está muito bem. Será que você pode aperfeiçoar usando tal coisa? Ela dá o critério, a IA vai lá e pá. Aí ela fala assim, tá vendo? Falou rindo assim, tá vendo? Isso é bom demais, não tem preguiça, não faz cara feia. Né? Então, assim, é um assistente muito poderoso. Mas a pessoa que está usando como assistente não está dispensada de avaliar tudo, de saber fazer o prompt, depois dizer assim, isso está bom, isso está errado, isso não é assim. E como é que você forma, então, as pessoas para saberem que está errado? Né? Então, o cara tem que saber primeiro. Ele não tem que usar IA antes. Eu fico pensando assim que a gente vai ter que regular o uso de IA na escola. Não é enfiar a IA na escola. Como é que, a partir de quando esse cara está preparado para avaliar uma resposta de IA? Porque senão você deixa de fazer. Não é só, meu aluno agora vai fazer cópia. Gente, tem dó. Eu fico com medo da fraude, né? Bom, primeiro que cópia sempre existiu. Minha professora mandava copiar a Barça. E estava tudo bem. Copiava, todo mundo entregava o mesmo texto. E ela nem olhava, dava nota só porque você copiou. Então esse papo é velho, né? Essa coisa
Outra coisa que eu acho engraçada, eu tenho alunos adolescentes, né? Meus alunos do ensino médio têm 15, 16, 17 anos. Eu não vejo eles fazendo isso assim. As pessoas falam como se todo jovem fosse um fraudador. Eu não vejo nada disso. Os meninos nem estão muito aí para IA, né? Aliás, eu tenho uma pesquisa no México, saiu uma pesquisa muito recente, dizendo que as gerações que estão muito escandalizadas são as mais velhas. Os mais novos não estão escandalizados, não. Nem com tanto medo. O que eu vejo na minha sala de aula não é menino pegando o celular e fazendo redação para me entregar com IA. Primeiro que geralmente eles estão muito ocupados, não dá para fazer, né? Então a maneira como o professor ocupa o aluno também tem muito a ver. Dependendo do que você faz, é quase dar um prompt para o aluno, né? Outra coisa, é o que a gente já faz, que é meio algorítmico. Não depende de ter existido IA naquela situação. Então, por exemplo, eu sou uma crítica da redação do Enem. Eu detesto dar aula no terceiro ano. Às vezes eu tenho que dar na marra, mas acho terrível. Aquilo não é ensinar a escrever. A missão da escola não é essa. A missão da escola durante toda a escolarização do cara não é fazer ele produzir 3 parágrafos. Aquilo é o mínimo, aquilo lá devia ser assim, tem esse negócio aqui para fazer para você entrar na universidade, mas não é a missão da vida do cara. E é tratado às vezes com a missão da vida do cara. E aquilo não ensina ninguém a escrever de jeito nenhum. Para piorar, tem uma galera difundindo umas coisas tipo outrocim, destarte, como se isso fosse escrever bem, odiernamente. Aí você fala assim, cara, pelo amor de Deus, o que estão fazendo? Para tirar isso dos meninos, cara, isso não é escrever bem não, relaxa. Você pode, tem outras palavras, né, que fazem isso tão bem quanto, fazem isso melhor, não precisa desse empolamento, uma visão de escrita super esquisita. Isso, quando você ensina uma fórmula, é o que a pessoa que eu entrevistei faz, né? Relatório, o que ela escreve? Relatório. O Senado Federal tem usado IA de um jeito muito esperto, muito legal, porque eles estão desenvolvendo lá textos de lei. O texto de lei é uma fórmula, né? Então, o que você faz? Você põe a máquina para fazer a parte da fórmula e chama a equipe para fazer a parte inteligente. A máquina é burra, gente. Chama inteligência artificial porque, aliás, tem muita gente discutindo essa metáfora, que a metáfora inteligência artificial te leva para um caminho. Tem gente falando, não é, né? Então, se a máquina vai fazer a fórmula, a inteligência vai ter que vir depois e olhar para aquilo, mexendo, por exemplo, uma coisa que eles discutem lá, dependendo de que lei que eles estão escrevendo ou propondo, e que partido que é, e que ideologia que é, a parte de análise do discurso. Então, a IA faz um texto básico e a galera vem humanamente para dar aquele, não, essa palavra não pode ser, que é uma coisa que a IA não julga, né? Essa palavra não pode ser, tem que ser aquela outra. Isso aqui não pode ser assim, tem que formular de novo. Aí vem o humano e trabalha na parte sofisticada. É como se a gente estivesse, então, subindo um nível na sofisticação que vão exigir de você, porque a parte básica o copista vai fazer. Então, assim, quanto mais a gente produzir textos formulaicos, mais substituíveis nós vamos ser, né? Se você ensina 3 parágrafos, no segundo tem que estar escrito outrocim, no terceiro tem que estar escrito desparte, não sei o quê, e isso for uma fórmula, a IA faz muito melhor. Vai tirar 1000 no Enem. Tira 1000 no Enem fácil. Se você mirar na parte do não, isso aqui você faz com assistente, beleza? Vamos pensar, vamos aprender a escrever escrevendo com o corpo, né? O que você quer dizer, inclusive surpreendendo. Literatura só se faz surpreendendo, tirando a coisa do lugarzinho cotidiano dela, né? Se a gente não fizer isso na escola, eu não sei onde vai ser. Acho que aí vai. Bom, já é meio assim, né? A escola faz um negócio meio. A gente precisa muito voltar, assim, pensar no criativo, no transgressor, no sentido de enfrentar a linguagem de outro jeito, aprender a ler muitas coisas. Que eu falei da poesia aqui, gente. A escola tem uma super dificuldade com a poesia.
né? Não indica poesia, não trabalha no direito, fica com medo dela. Ai, não sei o quê. E agora ainda tem o lance de censura, assim. Agora não, sempre teve, mas tem hora que isso fica mais grave. Não pode falar disso, não pode falar daquilo, essa palavra não pode, esse negócio não sei o quê. Aí você indica o livro, aí tem reunião de pais, que os pais estão criando caso. Outro dia aconteceu um negócio super engraçado que não chegou a acontecer, mas uma pessoa me avisou que estava rolando uma polêmica numa certa escola por conta de um livro. E eu fiquei curiosa, tipo, mas qual livro? Aí falaram para mim que era um livro que eu tenho que chamar O E-mail de Caminha, que é uma adaptação da Carta de Caminha para um ambiente tecnológico contemporâneo. Aí eu falei, mas o que tem ali? Porque eu fiquei muito intrigada. O que tem ali, né? Qual que é o problema? Onde é que viram alguma coisa? Aí a pessoa, não, mas aí a confusão se dissipou sozinha, porque eles estavam implicando com uma coisa que está na Carta de Caminha. O Caminha me ajudou horrores, assim. Eu falei, cara, eu ri tanto. Eu falei, aviso pra eles. O cara falou isso em 1500. Eu não tenho culpa, né? Então vocês queriam me pegar por uma coisa que os ignorantes não sabiam que está na carta original. Aí você fala, mas que galera que a escola andou arrumando que esse povo não conhece a Carta de Caminha? Adulto. De escola privada, tá? Então, assim, claro que é na escola privada, isso acontece, né? É uma coisa, eu fui pensando na geração que não leu as coisas, que não sabe. O pessoal da literatura reclama bastante que a literatura andou saindo, né? Sendo meio tirada da escola de várias maneiras. Aí fica difícil, a gente não lida com linguagem criativa, não pode aprender palavra nova, não pode dificultar, é tudo assim. Então, acho que a gente está precisando de um... É legal? Precisa aprender? Precisa. Mas você tem que aprender a pensar antes. Professor de matemática implica com calculadora até hoje, né? Porque o medo deles era esse, você não vai saber fazer a conta. Então, você tem que aprender a fazer a conta e depois você sabe usar aquele assistente ali. Mas você sabe o algoritmo da conta. Né? Para muita coisa tem que funcionar assim, para escrever também. Você sabe fazer? Não, eu sei fazer. Eu estou usando assistente porque eu sou tão bom nisso que eu sei avaliar o assistente. Da IA. Nossa, da IA... Era a questão do incentivo à divulgação científica, pensar a ciência dentro da escola. Como que a gente pode fazer isso como professor? Tendo em vista que a Universidade das Crianças está tão distante da gente, então... Não, é perto, já tem uma rede mineira das Universidades das Crianças, está espalhado por aí, sabe? Carro da Mata pode ter um. Então tá. Bom, com relação a IA, eu achei ótimo. Eu concordo com um punhado de coisa que a Melissa falou aí, assim, que eu acho que saber usar e duvidar, né? E duvidar. Esses dias, eu também tenho uma amiga da universidade que utiliza muito a IA também, e assim, dessa forma, né? A IA às vezes traz para ela um padrão, um texto, depois ela checa, ela vai ver, ela muda, tal. Então ela só perguntou para a IA assim, você já fez parecer para a FAPESP? A FAPESP é a Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo. Aí a IA respondeu, sim, eu faço demais. Daqui um pouquinho a gente vai começar a receber as respostas rapidinho. Que a gente também nutre ela, né? Bom, agora, então, você está falando de criança, né? Criança pequena, ensino fundamental 1, principalmente. Eu acho que a gente tem que inverter a pergunta, né? Como não tirar da criança a capacidade o espírito investigativo, o espírito criativo, que são
quesitos assim, né? Qualidades importantes para a ciência, né? Que a ciência procura desenvolver. Porque a educação nossa é muito conteudista ainda, né? Muito. Sei lá, vamos diminuir um pouco de conteúdo, vamos deixar mais tempo as crianças pensando, espaço vazio, sem nada para fazer, né? Essa coisa de ficar o tempo inteiro. Mas é difícil dentro da escola, né? Porque estou falando assim, mas eu não estou dentro da escola, porque na escola existe uma estrutura que tem que ser seguida. Mas eu acho que a gente tem que repensar a escola. Começa lá na base, né? Que você tem uma base da educação infantil que tem as zonas de experiência, né? Que é uma coisa totalmente diferente do ensino fundamental. Já vem com o negócio de competência. Aí experimental da educação. Criativo. Vira um negócio informativo. Isso, E aí vai piorando, viu? Vai piorando. A capacidade de pensamento complexo nossa vai só diminuindo, assim. A gente acha que a gente vai aprendendo, né? E estabelecer relações mais complexas, assim, mas quando você fica muito tempo com criança, você se surpreende com isso. É maravilhoso. Maravilhoso você conversar determinadas coisas com crianças que você não consegue conversar com adulto. Então é muito... eu acho que a gente tem que mudar, né? Repensar a nossa educação. É isso. E essa coisa de ensinar... O que a gente tem que ensinar ou preservar é ensinar a duvidar, né? A mesma coisa é a desinformação. A gente está falando de IA, mas isso aí está correndo, está na internet. Punhado, a gente não pode receber aquela informação e engolir, né? Sem processar, assim. Bom, eu acho que é isso. Vou passar para a Carla. Eu sei que o tempo deve estar avançado, mas só que você falou de habilidades e competências, e eu defendo as habilidades e competências, sabe? O problema não são as habilidades e competências, isso o professor tem que saber. Eu vou te dar um exemplo. Meus alunos, você está conversando com pessoas de 8ª série, 7ª série, você fala, meus alunos sabem ler. Eu falei, mas não sabe ler o quê? Não lê, não entende os textos, mas não entende qual texto. Sabe, ele não sabe te falar o que o aluno não sabe fazer. Por quê? Porque ele não sabe que habilidades e competências estão envolvidas na leitura de texto X, Y, Z. Né? Então, esse problema não é a habilidade, porque isso ele tem que saber. Não sabe, mas tem que saber. O problema é qual que é a concepção de educação dessa pessoa. É decorar análise sintática, é decorar fórmulas matemáticas, é decorar coisas, é saber coisas sem saber como que usa aquelas coisas. Então, isso é um problema sério. Porque isso aí não adianta nada, não. Isso não vai fazer a pessoa ser um bom leitor, não vai fazer a pessoa ser crítica, não vai saber, sabe? A pessoa não sabe ser o que ela precisa ser na vida. Se ela não parar para pensar, se ela não passar... Porque ela vai ter que aprender a usar inteligência artificial. Ela vai ter que saber usar calculadora. Os meninos saem da escola sem nunca ter entrado no Excel. Cara, presta atenção. Como que uma escola hoje não põe os meninos no Excel para fazer uma porção de coisa? No Word, os meninos chegam, olha, eu já tive aluno do doutorado. Se você mudasse uma vírgula no texto dele, o texto dele se formatava todo. Porque a pessoa fazia tudo na mão. Entendeu? Não usava a formatação que tem pronta lá no Word. Então, assim, se a gente não usar o que a gente tem de potencial tecnológico, né, para fazer o braçal, para sobrar tempo para fazer o intelectual, né? Se eu posso pedir inteligência artificial para fazer uma revisão do texto, ou para consertar os C cedilhos, os S, os acentos e vírgulas, né? Se tem alguém fazer isso para mim, olha que ótimo, eu não preciso pagar um revisor. Esse menino, coitado dos revisores, né? Mas precisa de alguém depois ler para ver se ele pôs a vírgula no mesmo lugar certo, se ele mudou a palavra certo, se concerto era com S, com C, se era aquele conceito que eu queria. Né? Então, assim, eu preciso pensar, mas eu tenho que saber usar. Não adianta fugir da coisa, não adianta proibir os meninos. A gente brigou lá da Marianne Wolff, né? Eu e o Edson fazer uma resenha do livro da Marianne Wolff, que está fazendo o maior sucesso aí.
E que ela começa falando mal de computador, eu fico irritado com isso. Proibir meu filho de ver televisão, proibir meu filho de usar celular. Eu tomar banho. Vai proibir o menino de ver televisão, de limitar. Você vai fazer o menino usar com inteligência. Porque se ele quiser correr o dia inteiro, fazer esporte o dia inteiro, tá errado. Se ele quiser comer só salada, tá errado. Ele tem que fazer tudo diversificado, ter tempo para tudo, né? Sair com os amigos, jogar, fazer esporte, ler um bocadinho, estudar um bocadinho, ir para a escola um bocadinho. É tudo um bocadinho, equilibrar a coisa. E usar o computador um bocadinho e ver televisão um bocadinho. Porque se ele não fizer, se você proíbe, você está pondo esse menino aonde? Os colegas vão falar de uma coisa e ele vai ficar lá igual um pouco, sem entender aquela coisa. E a gente tem que usar computador, não tem jeito. Então, quanto mais você souber usar o computador, melhor para você. Isso não significa ficar o dia inteiro usando o computador para fazer nada. Não é para não fazer nada. Para fazer o que a Ana falou. Vão dar umas boas tarefas para os meninos para eles terem tempo de qualidade na internet. Ter tempo de qualidade no computador. Fazer coisas legais. Os meninos saírem da escola sem nunca ter usado um Excel. É errado, tá errado. Não tem, nunca fez um gráfico, nunca fez uma tabela. Para coisas, a gente precisa disso para a casa da gente. Quanto que você gasta de cada coisa na sua casa? Você quer economizar? Você vai economizar o quê? Se você não tiver uma planilha dos seus gastos, você não vai saber economizar. Né, Samuel? A gente estava falando ontem de gastar bem, gastar mal o dinheiro. Né? Então, assim, eu vou ter tanto dinheiro para fazer gracinha para mim. O resto eu tenho que pagar minhas contas. O resto eu quero economizar porque eu quero. Então, se você não tiver na planilha, você não vai fazer. Né? Então, assim, por aí vai. A gente tem que saber usar o computador. Então, não, é usar e ensinar os meninos para fazer qualidade. E não cair em golpe, que a gente cai em golpe toda hora. Né? Todo mundo cai em golpe. É ficar esperto, ficar de olho, usar para o bem, mas ficando de olho porque tem gente usando para o mal. Então, assim, proibir, eu acho que é a maior roubada. Né? A escola tem que ensinar. E a escola, como a Ana falou, não usa. A escola foge da coisa. Não usa. Quando usa, fica tudo trancado. Né? Fica trancado. Então, assim, a escola tem que usar, mas usar para trazer os meninos para essa reflexão. Vamos fazer um uso inteligente desse negócio, realmente inteligente. E vamos deixar essa máquina fazer o que é o braçal para sobrar tempo da gente fazer o inteligente. Né? Só um comentário rapidinho, que é o seguinte, é porque eu estou falando de educação, mas não estou falando da escola, não, tá? Educação de uma forma geral, universidade principalmente. Então, que é uma escolona, né? Cada vez mais. Um colegião, mas a gente, eu acho que a Universidade das Crianças está chegando em Carmo da Mata, então. Né? Hoje foi o dia então, da chegada aqui, né? E as meninas trouxeram, né, alguns livros dessa coleção Universidade das Crianças, Estralada Bom. Elas estarão aqui autografando esses livros. A Carla já adiantou, os preços estão ótimos mesmo, tanto é que quando ela mostrou a tabelinha, eu falei assim, ela falou, está com desconto. Eu falei, mas aqui já está com desconto aqui. Ela, não, ainda pode diminuir mais um pouquinho. Você fala do seu também? Eu vou curiosa para saber do seu. Eu vou falar rapidinho. E né, nós também vai ter o lançamento do livro A Menina Carolina. E não foi tão proposital assim, mas ele é um livro que está muito nesse limite do literário e informativo, porque a intenção foi escrever um livro literário, mas tem uma intenção de uma escrita literária que é mostrar, que é dar a conhecer uma escritora que casou também, porque é uma escritora chamada Carolina Nabuco, que é uma escritora esquecida, é uma das pioneiras na literatura, né, brasileira. Escreveu uma novela que ficou, novela romance, né, no sentido literário, que virou telenovela depois, chamada A Sucessora, mas que a história da literatura apagou, né? Então é um livro, o Maurício Manzo, que é um coautor, porque ele ilustrou, mas ele ampliou o sentido. A cada vez que eu vejo o livro, eu vejo um detalhezinho ali que ele colocou, que eu não tinha visto antes, né? Então tá bem nesse, e ele está abrindo uma trilogia, porque são 3 escritoras
que são, né, esquecidas. A outra é a Júlia Lopes de Almeida, que a Ana, ontem, que é anterior ainda a Carolina Nabuco, né? É uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras. O livro vai se chamar Júlia Danadinha, porque é muito danada mesmo, né? O texto está em construção. E o terceiro, na verdade, o segundo que será publicado não vai nem ser o Júlia, é sobre a Carolina Maria de Jesus, que é a outra Carolina, que também estava meio esquecida. Não fosse, né, nos últimos... Ela fez 100 anos, né, de nascimento, o ano passado ela teve uma projeção maior. Então, o livro tem essa ideia de dar, né, mostrar para as crianças essas mulheres escritoras apagadas ou quase apagadas, mas tem uma narradora que conta essa história. Não é um livro só informativo e não é uma ficção completamente, mas a vida também é um pouco ficção, né? A gente precisa da fantasia para viver. O que existe, o que não existe, né? Não é fácil de responder assim, não, separando assim em caixinhas, né? É isso, gente. Foi excelente essa mesa, né? Eu acho que foi muito bacana. À tarde ainda vai ter mais discussão sobre literatura para criança, né? E acho, né, a Júnia foi muito feliz na escolha, né, na forma como ela organizou, na organização desse evento, né? Acho que a gente tem que cumprimentar a Júnia mais uma vez. Estou puxando o saco, Obrigada, eu estou também, e estou puxando também, porque, né, vamos palmas para a Júnia, né? Porque esse evento é feito na raça, né, Júlia? Faltava pouco menos de um mês, né? A gente sentando, eu falei, e aí, tá tudo já certo, acertado, tem dinheiro, não tem, né? Vai dar certo, vai acontecer. E está acontecendo, né? Com chuva, sem chuva, né? Estamos aí, firmes e fortes, né? Sonhadores e realizadores. Chuva de conhecimento, de Exatamente. interação, de literatura. Então, gente, vamos pro lançamento, pros autógrafos, tá bom? Obrigado.